Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cíntia novamente. Hoje eu vou ler um texto, porque com essa onda de gripe mundial que está acontecendo, eu me deparei com algumas situações em que as pessoas estão bem desesperadas, tal, com a questão da gripe, não desmerecendo o que está acontecendo e nem as pessoas, o que está acontecendo com as pessoas, né, principalmente as mais velhas. Mas tô vendo que as pessoas estão desesperadas, tá um caos. Às vezes esse desespero não precisa ser tão grande assim como está acontecendo, né? Entendo as pessoas verem dessa forma, mas já teve outras gripes assim, virais, e que não foram colocadas dessa forma, uma tão desesperadora, né, que a mídia também fica fazendo muito em cima desse caso e acaba deixando as pessoas desesperadas, e eu acho que não precisa, né? Eu acho que esse momento é um momento de acalmar as pessoas. Mas o que eu vou trazer hoje é assim, veio pra mim, né? Não era nada programado. Eu tinha um outro vídeo que eu ia colocar pra vocês, mas veio pra mim na minha mente e me remeteu a um livro, falar um pouquinho da questão da metafísica em relação ao que está acontecendo no mundo, né? Então eu vou ler um pedaço de um texto do livro do Val Capelli e do Gasparetto, tá? Que é a Metafísica da Saúde. É o volume 1. Eu não tenho volume 1, né? Eu tive que dar uma olhada na internet, porque o volume 1 ou foi emprestado, não sei, o livro não voltou nunca mais. Então, eu adoro esse livro. Toda vida que eu tenho alguma coisa, ou sou acometida de alguma doença, alguma coisa, qualquer coisa que aconteça no meu corpo, eu sempre dou uma consultada no livro para poder refletir sobre o momento da minha vida. Tá? Então ele fala muito sobre como a metafísica vê isso, né? E também de uma ótica psicossomática, porque a gente se somatiza tudo aquilo que a gente pensa, sente, a gente somatiza todo no corpo, né? A própria ciência estuda isso, a psicossomática, e aí ele aliou isso a parte metafísica, que dizemos que é a parte espiritual. Então, o que a psicossomática e a metafísica, elas explicam o funcionamento das nossas emoções e pensamentos em nosso corpo e no sistema imunológico, tá? Então eu vou ler um pedaço do texto. Eu peguei só algumas partes e vou trazer algumas questões pra gente pensar, tá? Eu não vou ficar falando sobre isso que eu vou ler. Eu só vou trazer algumas questões pra gente pensar sobre isso, né? Eu acho que esse momento de quarentena é um momento pra gente pensar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre quem somos e sobre o mundo que a gente está vivendo, tá? Então, vamos lá pro texto. A grande maioria das pessoas atribui a sorte ao azar, ao acaso ou a um poder superior, a causa e o comando de tudo o que lhes acontece na vida. Elas preferem optar por uma atitude conformista ou comodista, alimentando uma postura interna de vítimas que as fazem sentir-se coitadas. O vitimismo é, sem dúvida, o maior empecilho ao progresso da humanidade. Pensar desta maneira nos causa complicações e sofrimento, porque achamos que estamos no mundo para sofrer. De modo geral, o ser humano crê na fatalidade, no acaso e na negligência. Quando acidentes acontecem, as pessoas imediatamente definem as ocorrências sem dar a chance de perceber se há uma outra forma de encarar os fatos.
Compreender o que está por trás de um acontecimento ruim exige certa predisposição a acatar o novo e abandonar os conceitos impregnados da humanidade. Não confunda responsabilidade com obrigação. Obrigação é forçar você a fazer algo contra a sua natureza, e responsabilidade é a consciência de seu poder de causar reações no mundo. Ser responsável é reconhecer e respeitar os próprios sentimentos, usar de bom senso e assumir o direito de escolha, podendo dar ou tirar a importância do que acontece ao redor. Você pode optar entre o positivo e o negativo de uma situação. Nós, seres humanos, somos um sofisticado sistema de captação e produção de energia vivificadoras. E a mente canaliza e direciona essas energias vitais, criando a atmosfera energética que influencia a realidade. E essas se moldam de acordo com as nossas crenças. As crenças podem se originar dos valores morais e religiosos que nos são passados pela educação ou formulados através de nossas próprias experiências. Elas representam as certezas interiores ou aquilo que tomamos como verdadeiro para nós. Para cada pensamento, teremos uma reação em nosso sistema ou uma sensação. Esses pensamentos moldam a realidade, reproduzindo no ambiente externo aquilo que concebemos interiormente. A força do pensamento atua tanto nas funções biológicas do corpo como no ambiente ao redor. Se você apresenta algum problema físico, é importante perceber qual aspecto da vida está deixando de fluir adequadamente. A doença é a manifestação dos conflitos interiores. Antes de ocorrer a somatização, a pessoa apresenta problemas de ordem emocional, que é uma condição interna avisando que nossa atuação na vida é inadequada à sua essência como ser. Esse mecanismo existe para alertar e não para castigar. Então, lá no livro, tem uma parte do livro que ele tem o sistema respiratório, tá? Lá está dizendo, de acordo com a metafísica, que o sistema respiratório ele tem relação com as nossas ideias, os nossos pensamentos. Então, isso é uma questão para pensar, tá? O que se fala por aí tem a ver com o que você sente e quer que o mundo funcione? O que tem de relação? O que esse mundo tem de relação com o que tu está pensando? Eles são congruentes ou incongruentes? As fossas nasais, que é essa parte do rosto, é o nosso envolvimento com o meio. Então, outra questão para pensar, tá? Nós estamos agindo de acordo com o meio? E o meio está agindo de acordo com nós? Que sentimento te traz isso? A laringe, que é aqui, é o discernimento e a expressão. Então, é como você se expressa com o mundo. Essa é uma questão, tá? Para você pensar. O que você pensa e quer falar para o mundo e o que o mundo pensa e quer falar para você. O que te vem à mente? Pense no todo. Não só individualizado, pense no todo. Então, os brônquios, pela metafísica, significa a integração. O que vem na minha mente pela integração, tá? Integração é o todo, como eu tinha falado. Então, uma questão para se pensar. O que falta para a gente se integrar ao mundo e o mundo se integrar a gente? Já pensou naquela frase, todos somos um? E, pela metafísica, a parte dos pulmões significa o contato com a vida. Então, outra questão para se pensar. O que falta na tua vida que a vida em si não te preenche? Tá? Essa é um pouquinho mais profunda, né? Então, são questões que eu acho que nesse momento de quarentena é um momento ideal para a gente começar a pensar e como a gente vai agir com o mundo e o mundo vai agir com a gente. Essa interação, né?
A gente está vivendo de acordo com o que a gente sente? Ou de acordo com o que o mundo pensa? Às vezes eu penso que a gente está se arrastando como ser humano, como seres, né? Eu acredito que a maioria das pessoas quer uma coisa só, muito se fala de amor ao próximo, mas não se age de acordo com isso. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente é incongruente com as nossas ações. O que acontece é que a gente não está vivendo a nossa essência como um todo, nós como seres humanos. É um momento para começar a pensar nisso e pensar o que a gente pode mudar. Mudando a si próprio, a gente consegue mudar o mundo. Então é um momento para a gente refletir sobre a nossa ação no mundo e nosso modo de vida, na relação dos governos, religião, trabalho e o nosso comportamento. E outras questões que têm a ver com o nosso dia a dia. Agora, falando da gripe que acomete o planeta, né? É outra parte do livro que eu vou ler para vocês. Tá bom? Os casos de gripe geralmente ocorrem durante algum tipo de mudança. Podem não ser transformações significativas. Pode ser uma situação inusitada em que você se atrapalha para adaptar-se à nova dinâmica ou ainda à simples perspectiva de mudança que nos deixa amedrontados. Quando entra algo novo, a gente se apega ao antigo e desgasta o físico e o mental, causando baixa resistência, e essa baixa resistência nos torna vulneráveis ao contágio da gripe. As pessoas gripáveis ou afetadas pelo vírus da gripe são as que contagiam facilmente com a negatividade alheia, gerando uma atmosfera de pessimismo e derrotismo. Quando ela se torna coletiva, perceba que o negativismo social torna-se contagiante. Isso ocorre em face de alguma transição social, política ou econômica que provoca instabilidade, dúvidas, medos e incertezas na população. Então, se a gente parar para pensar, o cenário mundial ele está cheio de mudanças. Então, cada dia tem uma coisa nova e diferente na nossa vida em questão mundial que vai interferir na gente. Mesmo que esse contágio ele tenha partido de um país específico, nós como seres humanos estamos vivendo tempos incertos, de mudanças constantes, o que acaba se tornando uma pandemia, com os nossos pensamentos sempre voltados para a catástrofe. A gente só piora a situação. Então, o que eu acho que a gente pode fazer nesse momento, como já tem alguns canais já falando sobre isso, né? É meditar, rezar. Se você não acredita em Deus ou uma força superior ou universo, o que você denomine como sendo Deus, pare para se interiorizar, converse consigo mesmo, para que nós não sejamos tão afetados com tantas mudanças que está acontecendo, sermos mais abertos às questões que estão chegando, né? Muito se fala de a nova era, né? Muito se está falando que o mundo está mudando para pior ou para melhor, não sabemos, mas que a gente sempre quer o melhor, porque as coisas ruins nós já temos. Agora a gente também tem que pensar em mudarmos pensamentos, sentimentos, para que isso mude.
como um todo. Se a gente consegue mudar nas relações ao nosso redor, essas relações mudam as outras relações ao redor e as outras, e isso vira uma cadeia, porque nós somos todos entrelaçados de alguma forma, tá? Eu não sei se eu soube me fazer entender, eu não sou também a dona da verdade aqui, tá, gente? Mas veio pra mim isso e aí eu fui obrigada a abrir a câmera pra falar sobre isso. Eu tô só começando aqui e eu precisava trazer uma mensagem. E eu achei o livro, assim, seria o ideal para o momento. É bom ter a mente aberta para as coisas, né? Não adianta ficar por coisas antigas. O progresso, ele se dá por mudanças e não continuando sempre a mesma coisa. Mas é isso, gente, ok? Então tá, até o próximo vídeo. Tchau!